Cara, Ó, que Jason, bacana. mas bem, pra gente fluir o papo, eu já vou começar falando de uma percepção que eu tive. Desde que tu chegou aqui, Certinho. tu agradeceu em vários momentos o espaço. Eu Cara. imagino que pelo fato de tu falar, de tu ser ateu e de tu tentar trazer de certa forma, convencer a outra pessoa, despertar do outro lado, Aham. talvez isso feche um pouco do espaço pra tu no mercado como um todo, nas pessoas. Ou é uma impressão minha que eu só tive aqui? Não, não. A impressão é uma impressão, Uhum. mas a impressão é baseada em fatos e, em Sim. verdade, em evidências. Porque, de fato, de verdade, a sociedade está muito, muito, muito bloqueada em pleno 5G. Sim. Em pleno século XXI, e com a disputa do ser humano à Lua, certo? Ao espaço. Enfim, e nós ainda temos esses bloqueios na mente das pessoas, infelizmente. Então, o que acontece? Então, você pode ser, não que eu tenha nada contra homossexuais, de maneira nenhuma, mas os homossexuais conseguiram seu espaço, Uhum. certo? Eram torturados, mortos, perseguidos e conseguiram seu espaço. Meu Sim. som tá bom para vocês. Tá ótimo. A mulher submetida ao homem, sofrendo todo tipo e aspectos de graus de misoginia, conseguiu seu espaço na sociedade e hoje dirige. Dirige não só a sua casa, não só a sua vida, mas carros. Inclusive, agora, quando eu vim, não sei se posso fazer propaganda da Gol, mas pela Gol, era uma comandante, certo? Que estava lá manobrando um Boeing. Então, quer dizer, a mulher pode ter o seu espaço tranquilamente. Mas o problema, o negro, todo mundo sabe, era segregado, tinha que parar mesmo, para que um branco, quando estivesse vindo, ele parasse, baixasse a cabeça e o branco passava para ele continuar o seu caminho. Ônibus tinha uma cota para que ele pudesse sentar, não tem mais espaço para negro aqui. Igreja para negro, igreja para branco, Deus para negro, Deus para branco, enfim. Então, tudo isso foi aberto na sociedade. Hoje você não discute negro, discute? Não. Não deveria, pelo menos. Não deveria. Hoje você discute, olha só, a Lua tá lá, tá manobrando isso, devia estar em casa com... Você não discute isso. Lavando roupa e cuidando dos filhos? Não. A mulher conseguiu o seu espaço, mas o ateu não. O ateu é o demônio, o ateu é o herege, o ateu é o blasfemador, o ateu, ele é de fato, de verdade, o anticristo, uma pessoa criminosa. Aí você vê, eu fiz, tá no meu canal, eu perguntei para as pessoas, o André sabe muito bem disso, está aqui nos bastidores. Eu saí pelas ruas, porque meu trabalho é um trabalho de pesquisa social. Cara, você acredita que eu perguntei para as pessoas? Falei assim, você deixaria a Susana von Richthofen, aquela mesma que assassinou os pais, você deixaria ela cuidando dos seus filhos ou dos seus pais? Ou um ateu? Uma pessoa que não crê em Deus e não acredita na Bíblia? Adivinha, só chuta aí qual foi a resposta. Eu gostaria que você colocasse nos comentários qual foi a resposta das pessoas. Susana von Richthofen. Foi? Aí eu falei, não, com certeza Susana von Richthofen. Mas assim, o pessoal sabia quem era a Suzane? Eu expliquei tudo, eu explico tudo no explicou a vídeo. Eu história. explico tudo, tá presa, tá na condicional, agora é evangélica, tal. tá. Mas eu perguntei, Susana von Richthofen ou um ateu que nunca teve o seu nome numa delegacia e uma pessoa com uma índole maravilhosa, mas só não acredita em Deus? Ah, não. Com certeza eu colocaria Susana von Richthofen. Aí eu falei, vou piorar um pouquinho o quadro. O maníaco do parque. Maníaco do parque. Você ouviu isso, não viu, Dan? Hã? Eu não sei se tá ouvindo aí, tá falando aqui, vai ser solto daqui a... 4 Então, anos. enfim, aí eu perguntei, falei, olha, nós temos o maníaco do parque, uma pessoa que, eu não sei se posso falar aqui o nome, mas todo mundo já entendeu, diversas pessoas, assassinou também, tal. Mas você deixaria os teus filhos serem cuidados pelo maníaco do parque ou por um ateu que nunca teve o seu nome numa delegacia ou uma pessoa de uma boa índole, mas só não acredita em Deus e não acredita na Bíblia? Cara, rapaz, que pergunta difícil, hein? Mas... Pergunta difícil é foda. Falando pra você, sério! Eu sei. Aí o cara, rapaz, eu com o microfone aqui, né? Entrevistando a pessoa, rapaz, que pergunta difícil, hein? Teve ninguém que nenhum dos Cara, dois? assim, parece que aquela consciência tal, vai batendo, mas o cara chega num denominador comum e diz assim, o maníaco do parque, cara, um ateu não. Um ateu não. Então, por aí, já se percebe o problema que está a sociedade humana.
Você entende? Então, o ateu, quando eu digo para você muito obrigado, tá? Por gentilmente ceder o espaço de vocês para mostrar que nós não somos monstros. Para mostrar que nós queremos uma educação, iluminação, inspiração para as pessoas. Não queremos segregação, certo? Nós não somos do demônio. Apenas pessoas que estudam. Nem existe pra vocês, né? Que nem existe. Na verdade, é Demônio. ficções, gente. Ficção. Ah, mas aí eu senti a presença do demônio. Olha o mal acontecendo no mundo. Isso é o demônio. Isso é o anticristo. Isso é isso. Isso é a volta de Jesus. Aí eu falei, cara, eu preciso desmistificar isso daí. Porque, veja, o cristianismo está com aproximadamente 3 bilhões de pessoas que acredita por correntes e escolas exegéticas e hermenêuticas diferenciadas, eu chamo até de cristianismos, dentro de uma escola, dentro de uma religião chamada cristã. Existem mais de 3 bilhões de pessoas acreditando piamente na volta de Jesus. E eu falei, cara, não é possível que as pessoas estão esperando um judeu de 30 anos, do ano 30, do século I, um camarada que se julgou como um Messias, e ele deixou claríssimo Gabriel e Rafael, Donatello e Michelangelo. É brincadeira. Mas o cara deixou claríssimo que ele voltaria enquanto os seus discípulos pessoais, seus ouvintes da época, os seus espectadores estivessem vivos, de carne, certo? Sangue e se movimentando. Esse cara não voltou. Então a segunda volta dele, ele nunca falou que seria para 200 anos depois, porque ele sabia que os seus discípulos estariam mortos. Mas ele falou que seria breve, rápido, e que aquelas pessoas estariam de pé, e que aquela comunidade da época de Jesus estaria viva para ver. E ele deixou bem claro, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Agora, quais são as coisas? Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, pessoas sendo entregues à morte por amor a Cristo, certo? Terremotos, lua se estrondando, sol se escurecendo, terremotos para todos os lugares, pestes, epidemias, tudo isso acontecendo naquela geração. Foi ele que falou isso. E outra coisa, um homem que conhecia bem toda a estrutura dos céus, disse que as estrelas cairiam na terra. Eu gostaria que você, do outro lado, que está me vendo, pensasse como era a visão desse homem que é criador de céu, de terra e de tudo que existe, porque a Bíblia deixa bem clara, Gabriel e Rafael, agora não sei se olha para Gabriel, para Rafael, não sei se é Rafael ou Gabriel. Enfim, Gabriel, Rafael, pronto, primeiro um, segundo. Então, Gabriel, eu particularmente, eu fico imaginando como que a Bíblia diz que esse homem criou todas as coisas e sem ele, nada do que foi feito se fez nos céus, na terra, do átomo às galáxias. E o camarada dizer que estrelas vão cair na terra. Como é que ele imaginava a estrela? Como um avião que sobe, aí ele olha o avião pequenininho, por uma questão de física. Né? Aí o camarada imagina que aquela estrela vai cair na terra. Não tem condição. Você há de crer nisso ou não? Então, há de crer que você está diante de um personagem, de um pensamento primitivo, com uma física primitiva, um cara que falava muito sobre as coisas que ele acreditava na época, certo? E que, por graus de um fanatismo religioso, político, econômico, cultural, educacional, pedagógico, esse camarada se sentiu efervescentemente pela religião como um fundamentalista de qualquer religião. Ele se colocou como Messias diante de analfabetos. Pessoas que não sabiam direcionar ou saber qual era a diferença de um O para um zero. Ô, Jason, Só para adicionar, essa tua argumentação é em cima do Jesus histórico ou do Jesus bíblico? Vamos lá. Eu, particularmente, eu deixo bem claro isso na minha introdução. Eu não acredito no Jesus histórico. Para mim, Jesus é uma ficção. Para mim, Jason Ferreira. Mas como é que eu poderia construir essa narrativa? Eu teria que ter um documento. Esse livro tem 460 páginas. Para eu construir um argumento do Jesus histórico, eu teria que escrever aproximadamente uns 3 volumes desse daqui.
para poder discutir historicamente toda a estrutura, certo? E mesmo assim eu ia ter seríssimos problemas, porque e não chegaria nos leigos. Não chegaria nos leigos, porque é uma linguagem muito erudita. Eu preciso de grego, preciso de latim, preciso de hebraico, pais da igreja, eu preciso de manuscritologia e tantas outras coisas. E as pessoas não iriam entender. Eu falei, bom, o caminho, Gabriel, não é esse. O caminho é o mostrar biblicamente, através de uma linguagem muito acessível a todos, desde o gari ao acadêmico, mostrando biblicamente que houve uma mentira desse personagem. Aí você me pergunta, mas Jason, você não acredita no personagem, na existência dele, mas como pode dizer que ele mentiu? Né? Porque se não existe, não pode ter mentido. Mas o que é que eu faço? Eu, na verdade, eu estou fazendo uma exegese da história. Eu pego a história, a narrativa, e vejo onde é que estão os pontos incomuns. As contradições deles As contradições da história em si. A novela, por exemplo, quando você fala, fulano mentiu e matou Cicrano. Bom, aqueles personagens não existem, concorda comigo? Mentira do caralho. Sabe que é tudo sabe que é mentira. Mas a gente analisa a história, certo? Então toda a história é passível de crítica e é passível também de interpretação. Então a minha interpretação que eu faço, e uma interpretação que eu gostaria que você do outro lado, por gentileza, pelo amor de Deus, você pudesse colocar os seus pontos negativos e refutar esse livro aqui. Se você conseguir refutar este livro, porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda, eu te dou um doce. Olha que coisa maravilhosa. Mando pelos correios para você um doce. Jason, eu consegui refutar o seu livro Porque Jesus Mentiu sobre sua segunda vida, uma crítica contundente à escatologia cristã. Parabéns para você.